Com muita gratidão no coração, estamos aqui preparando mais essa live, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele possa falar poderosamente ao seu coração. Eu quero em meu nome, eu sou a pastora Sônia da Igreja Batista Missionária Ágape Internacional em Copacabana, bem como no nome da pastora Lídia e dos membros que congregam conosco, agradecer a você que tem nos ajudado na divulgação desses vídeos e principalmente você que tem orado por nós. A nossa oração tem sido que o Senhor te recompense, que o Senhor te abençoe e que você continue tendo essa parceria conosco, que é para a glória do nome do nosso Deus. Amados, Deus colocou hoje no meu coração que nós venhamos a meditar um pouquinho sobre comunicação. Nós sabemos que o nosso Deus é o grande comunicador do universo. É o Deus que comunica amor, bondade, graça, paz e misericórdia. Ele também comunica justiça, amém? Ele comunica a importância de termos uma vida de santidade, uma vida de obediência, e ele nos comunica que o plano dele para conosco é o quê? Que nós com ele sejamos família, família por toda a eternidade. Ele é o nosso Pai de amor, bondade e graça e deu o seu Filho unigênito, que é o noivo espiritual da igreja. O nosso noivo voltará com poder e grande glória para buscar a sua noiva e nós iremos para as bodas celestiais. Então, queridos, que plano maravilhoso Deus tem para conosco, e não é só no porvir, mas aqui e agora o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. E eu quero, sem demora, convidar você, se você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler, por enquanto, só 2 versículos da Palavra de Deus que nos diz assim, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, oremos, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, essa palavra que não volta vazia, que o Senhor encontre em nosso coração uma terra fértil para fazer essa semeadura, que o nosso entendimento seja tratado, trabalhado pelo Teu Espírito, para recebermos essa revelação. É a minha oração, pelo nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, em outras versões fala assim que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No original é o que? O Logos. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é o Logos de Deus, e Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus se esvaziou a sua glória para cumprir a missão mais espinhosa. Jesus é o primeiro missionário. Jesus veio para morrer em morte de cruz, por minha causa, por sua causa, por causa de toda a humanidade em todos os tempos e épocas. Jesus é aquele que nos amou primeiro, e a Bíblia é a mais bela carta de amor que nós podemos ter em mãos. É uma carta que foi destinada a você, a mim, a todos nós. O Senhor, queridos, a Bíblia é o único livro que quando nós lemos, o autor está presente, aquele que inspirou a escrita, o Espírito Santo. A Bíblia é aquele livro que também o Espírito Santo, aquele que inspirou cerca de 40 pessoas, foram 36 pessoas que escreveram a Bíblia, para falar do seu amor e da sua bondade. E ele está presente quando nós lemos para abrir o nosso entendimento, para nos dar revelação. É uma revelação progressiva e que por toda a vida nós vamos aprendendo mais e mais a conhecer a Deus, a conhecer o seu propósito, a conhecer o plano do coração, o amor de Deus por nós. É a mais bela carta de amor, a Bíblia. E a comunicação, o homem nunca conseguiria chegar à presença de Deus se não fosse Deus se revelar. E uma das formas que Deus se revela, que Deus se comunica conosco, Deus deixou que esse livro, que na verdade aberto ele é o que? A palavra de Deus que ministra, que fala aos nossos corações. O alicerce da nossa vida pessoal é o amor pelo Senhor Jesus. Amados, quando há uma necessidade muito grande no nosso ser, a necessidade de sermos amados. A pessoa pode ter tudo numa casa, ela pode ter os melhores, uma criança pode ter os melhores brinquedos, as melhores roupas,
frequentar as melhores escolas, mas ela precisa sentir ela precisa se sentir amada. O ser humano tem necessidade de se sentir amado. Eu me lembro até de uma reportagem que eu assisti certa vez na televisão, em que o repórter ele chegava no orfanato e os bebês, muito mais assim, não estou dizendo que não seja assim, tá? Mas tem lugares que quando vai receber visita fica tudo em ordem, né? Então estavam os bebês todos limpinhos, todos tinham mamado, todos bem tratadinhos, mas os bebês mesmo assim choravam. E quando o repórter chegava perto do berço, ele colocava a mão assim sobre o berço, o bebê se distraía com a mão dele, começava a brincar com os dedinhos do repórter e parava de chorar. E ele sabiamente fez um comentário: o que eles querem é amor, o que ele quer é presença, ele quer alguém perto deles. Então, amados, a grande necessidade que o ser humano tem é de se sentir amado. De repente você está assim meio carente ou frágil, mas olha, sinta-se amado por Deus. Sinta-se abraçado por Deus. Crê que esse Deus que nos amou primeiro, esse Deus que se fez carne e veio dar a sua vida na cruz por nós, que Ele se importa com você, que Ele se importa conosco e que Ele está também através dessa live falando, comunicando o seu amor, a sua bondade, a sua graça para com a sua vida, a sua misericórdia. Você pode estar passando por um momento difícil, mas Ele pode mudar a sua história. Deus está com o olhar atento, nada é oculto ao olhar do Senhor. O nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento, Ele vê tudo e todas as coisas. E quando a gente fala em comunicação, qual seria a definição que nós poderíamos dar para a comunicação? Comunicação é o processo verbal ou não verbal, porque eu posso estar comunicando através da fala, eu posso estar comunicando através do meu comportamento, a entonação da minha voz é uma forma de comunicação. Inclusive, quando eu estava olhando uma pesquisa, que o impacto na comunicação da minha entonação é 55% na importância da minha boa comunicação, a entonação da voz. Outra coisa é a minha postura, a forma que eu estou falando. Isso vai ter uma influência em 38% da minha comunicação, para que a minha comunicação seja positiva. E só 7% é o peso da palavra que eu estou dizendo. Então, a minha comunicação vai ser eficaz dependendo da entonação que eu estou dando, dependendo da minha postura, como é que eu estou falando, e o peso das palavras é o mínimo que vai ter dentro da minha comunicação. Eu me lembro até de uma ilustração de um jovem que ele mandou um telegrama para os pais, ele dizia assim, pai, mande dinheiro. E o pai leu aquele telegrama e falou, olha só, ele viaja, não pergunta como eu tô, não manda um abraço, só diz, pai, manda dinheiro, eu não vou mandar dinheiro nenhum. A mãe pegou aquele mesmo telegrama e ela falou, não, meu amor, ele tá falando assim, ó, pai, mande dinheiro. Viu, meu amor? Ele tá falando, pai, mande dinheiro. Então, amados, a entonação de voz, a forma que ela deu uma outra roupagem àquela comunicação. Então é assim mesmo, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com o Senhor, o nosso Deus que é manso e humilde de coração. O nosso Deus cuja palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então está falando aqui da definição de comunicação. Comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda o que você está dizendo, dividindo, trocando experiências, ideias, sentimentos e etc. Então, veja bem, comunicação não é só o que eu falo. A comunicação são gestos, olhares, movimentos, levantar a cabeça quando o outro está falando, virar quando o outro está falando. Uma coisa que choca muito é você estar falando e a pessoa está de costas, né, amados? Ou nem viram. Então a pessoa, você está falando, vai chegar num lugar para pedir uma informação, a pessoa está ali no telefone ou então está conversando e você está pedindo por favor, com licença, a pessoa nem olha. É doloroso, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa com uma outra irmã e chegando lá naquela casa, a pessoa nos recebeu tão mal, ela entrou pro quarto e bateu a porta.
Eu fiquei tão assim, sabe? Fiquei, meu Deus. Entrou pro quarto, bateu a porta, se trancou. Uma outra pessoa da casa pediu desculpa depois que eu vim saber que essa irmã que tinha me levado até lá tinha tido um problema com ela e ela guardou uma mágoa, guardou um ressentimento. Então, amados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão são terríveis para a nossa comunicação. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Porque a comunicação foi destruída ou está havendo uma comunicação inadequada. Infelizmente, é no lar onde muitas vezes nós mais pecamos. Infelizmente, é no lar onde, infelizmente, é no lar onde muitas vezes nós temos uma péssima comunicação. Aquela comunicação que vem através da impaciência, através de ofensas, o nervosismo, a intolerância, o desrespeito, o desafeto, o desamor, a falta de perdão, a falta de bondade, a falta de longanimidade. O pavio é curto, não é longo, né? Inclusive, nosso lar também nós devemos ter no nosso lar o quê? A ética. Eu falo, tem que ter ética no meio de trabalho, tem que ter ética na universidade, mas a ética são valores do convívio, são normas de conduta. Então, dentro da minha casa, eu também tenho que ter valores de convívio e normas de conduta. Eu tenho que dizer, por favor, obrigado. Claro que não precisa ser sempre, mas se essas palavras, elas cultivam a harmonia, o respeito, o bom relacionamento, a pessoa chegar em casa, o outro receber ela com um sorriso. Se tem os filhos pequenos, leva os filhos para receber o pai. Se é a mãe que está chegando, leva os filhos para receber a mãe. Vai ajudando a criança a colocar esses valores de gratidão a Deus pela chegada do seu familiar em casa. O lar também tem que ter a ética e tem que ter também, sabe o quê? A etiqueta. Às vezes a gente é tão bonita a etiqueta, né? Claro, eu não estou falando de ter cerimônias, não é isso. Tem que ter liberdade no lar. Mas no lar eu tenho que ter, porque a etiqueta é o quê? É uma pequena ética. A etiqueta é uma relação microfísica. Então, aquele negócio assim de dar um lugar para o outro passar, ou está tentando pegar uma coisa no alto, a pessoa é mais alta, pega para ela, abre a porta, segura para o outro passar, segura a porta do elevador para o outro entrar. São coisas pequenas, queridos, que vão fazendo a diferença. E a gente, assim, a nossa casa é como um jardim. Nós temos que cuidar do jardim para ele não ser destruído. A palavra de Deus diz lá em Cantares que as raposinhas, elas destroem o quê? A vinha. Então, coisas pequenas, se nós formos acumulando coisas pequenas vão nos afastar das pessoas que amamos. E nós temos que cultivar. Nosso lar tem que ser uma plataforma de alegria. Claro que tem momentos difíceis para todos nós, o mundo inteiro está passando por um momento difícil, essa pandemia, mas nós temos que ter no nosso lar o que é aquele ninho, aquele lugar que é abrigo, aquele lugar de descanso, aquele lugar de refrigério, aquele lugar de paz, aquele lugar onde eu posso compartilhar com meu esposo, o esposo pode compartilhar comigo, onde nós vamos educar nossos filhos, vamos testemunhar para os nossos filhos da bênção de ter Deus, da bênção de servir a Deus, da bênção de estar na presença de Deus, que temos uma comunhão, uma comunicação eficaz com o Senhor, que estamos recebendo do Senhor a sua comunicação através do estudo da palavra, através da obediência à palavra, através da valorização da palavra na nossa vida, no nosso cotidiano. Então veja bem, tudo que nos separa do meu irmão, o que me separa do meu irmão vai me separar de Deus também. Porque se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como diz a Bíblia, como é que eu vou amar o Deus que eu não vejo? Se eu não respeito o irmão, o meu próximo, o meu querido, o meu cônjuge, o meu filho, a minha mãe que eu vejo, como é que eu vou respeitar um Deus que eu não vejo? Inclusive os ingredientes, todos os ingredientes que eu preciso para ter um lar abençoado, um lar alegre, um lar onde haja paz, um lar que possa crescer para a glória do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esses ingredientes estão lá em Gálatas 5, que é o quê? Que é o fruto do Espírito Santo. Deus espera que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo. Se o fruto do Espírito Santo for uma realidade na minha vida, eu vou ter um lar próspero, eu vou ter um lar abençoado. Agora, quais os ingredientes nocivos
destruidores de lar, da paz, do convívio, da harmonia, da alegria, obras da carne. Assim como os frutos do Espírito Santo me levam a ter uma vida de alegria, de paz, de gozo, as obras da carne, elas são que destruidoras. Elas me afastam de Deus e elas interrompem os bons relacionamentos familiares. Nós temos que exercitar o perdão, a misericórdia, a bondade, a paciência, deixar de lado tudo aquilo que é nocivo à minha casa, a ira, o ciúme, a inveja, as facções, dissensões. Amados, isso são coisas que não devem estar no nosso coração, a sensualidade, a pornografia, a mentira, os palavrões. Eu tenho que respeitar a minha casa. Minha casa é um lugar onde a palavra de Deus ela é vivida. Eu não posso só ser ouvinte, eu tenho que ser praticante. Eu tenho que praticar na minha vida, no meu cotidiano. O que meus vizinhos têm ouvido na minha casa? Quais os sons que o meu lar tem emitido? São sons, são vozes que glorificam a Deus? Ou será que meu vizinho tem ouvido coisas, né? Tem uma família próxima, tanto no endereço que nós moramos anteriormente como aqui, que haviam gritarias e confusões, e sempre que eu ouvia, eu orava por aquilo, e Deus é tão misericordioso que a gente viu que Deus acalmando essa tempestade. Existem várias tempestades, que essas tempestades, queridos, da má comunicação, de relacionamentos doentios, não cheguem ao nosso lar, à nossa casa. O Senhor nos chamou, o propósito do coração de Deus é que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor quer conosco que nós tenhamos unidade, que a nossa família seja unida em Cristo. Inclusive lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a palavra de Deus está nos exortando, querido, que a importância nessa oração tão linda que Jesus faz ao Pai, em prol da igreja. Jesus está falando para que nós sejamos um com Ele, e nós temos que ser unidos. Aleluia, Jesus, nós somos o corpo e Jesus é a cabeça, que nós temos que ter comunhão, que nós temos que ter unidade na igreja e na família. Há uma revista americana, o nome dessa revista é Red Book, e ela que diz que um dos principais motivos do divórcio tem sido o problema de comunicação, ou a comunicação que foi interrompida, ou a comunicação inadequada. E às vezes a pessoa, como é que você está comunicando? Mas você está comunicando o quê? Você está comunicando respeito, você está comunicando afeto, você está comunicando carinho, você está comunicando atenção, valorização do outro, ou é desrespeito, ou é indiferença, ou são mágoas, ou são iras. Tem pessoas que só vivem olhando no retrovisor, só olha para trás. Amados, quando você está dirigindo um carro, a gente dá uma olhadinha para trás, mas é para ninguém consegue dirigir olhando para trás somente. Então, às vezes a gente olha para trás no sentido de não repetir os mesmos erros, de cuidado com aquilo que está se aproximando para que nós não sejamos pegos de surpresa. Mas o nosso foco, nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus. Nós temos que olhar para a frente, deixando as coisas que para trás ficam. Às vezes a pessoa, ela está remoendo um fato e aquele fato fica sendo remoído a vida inteira. Eu me lembro de uma irmã, ela queria muito que o marido fosse na igreja e convidava, um dia teve um evento na igreja, ele foi. Quando ele chegou lá, ela foi apresentar o marido, né, para o pastor, aqui meu marido, ex-adúltero. Então é uma coisa assim, que só a misericórdia. Irmãzinha, esse aqui é aquele meu marido que eu te falei, ex-adúltero. Como é que apresenta o marido como ex-adúltero ou a mulher como ex-adúltera? Amados, isso é coisa que destrói. A pessoa já é recebida, apresentada de uma forma dessa, e parece até uma brincadeira, mas é um fato real. É uma coisa totalmente, uma falta de sabedoria total. Eu não apresento uma pessoa cometendo os erros que ela já teve no passado, ou rotulando ela de alguma coisa. Imagine na vida diária como ela deveria estar sempre jogando
diante do marido do fato que aconteceu no passado e que se ela perdoou, ela tem que caminhar daqui para frente. É uma decisão que ela tomou, amém? Então, amados, inclusive a palavra de Deus é clara em nos alertar para a importância do perdão quando existe o quê? O arrependimento, o sangue de Jesus, quando existe o arrependimento. Que tem pessoas que não se arrependem, ela tem remorso, não tem arrependimento. Quando existe o arrependimento, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é bom mesmo é que não peque, né, amados? Então, veja bem, quem não se comunica, o outro não vai adivinhar, amém? Quem não se comunica, o Chacrinha dizia que quem não se comunica se trubica, né? Eu tô falando aqui, olha, se eu não falar, como é que o outro vai adivinhar? Eu me lembro de um casal que era assim, ela comia a casca do pão, ele comia o miolo. Ela comia a casca do pão, ele comia o miolo. Aí chegou no aniversário de casamento, 10 anos de casamento ou 20, não lembro agora. Ela falou, não, olha, no meu aniversário de casamento eu vou comer a parte do pão que eu mais gosto. Eu vou comer o miolo e ele vai comer a casca. Aí ele falou assim, minha filha, eu tô tão feliz porque, olha, hoje eu tô comendo a parte que eu mais gosto do pão. Ou seja, nenhum disse pro outro o que mais gostava do pão, irmãos. Ele comia, mas insatisfeito, ela comia achando que estava agradando a ele. Bastava um dizer, portanto, eu gosto mesmo disso aqui. E eles chegavam a um consenso. Então, se eu não me comunicar, o outro não vai adivinhar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Inclusive, a boa comunicação, ela deve ser cultivada em todas as áreas da nossa vida. A gente está levando para dentro do lar, porque tudo começa no lar. E se eu for uma pessoa bem resolvida dentro da minha casa, amado, isso vai refletir também fora da minha casa. O nosso lar é assim, tem que ser uma partículazinha do céu, uma partículazinha. Claro que nada se compara ao céu, mas uma partículazinha do céu. Eu tenho que cultivar o amor, o respeito, a amizade, o companheirismo, a paz dentro da minha casa. Eu tenho que cultivar a presença de Deus, tem que ser real na minha casa. Eu vou na igreja, eu vou aos cultos, se bem que o templo, a igreja somos nós, mas nós vamos na congregação, é um momento maravilhoso, é um momento abençoador, mas o meu relacionamento com Deus tem que ser 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, meu relacionamento com Deus tem que ser constante para que eu possa ter uma vida o quê? Uma vida de qualidade, uma vida abundante na presença do Senhor. Entender o plano de Deus para mim, entender que a vida é um ciclo e esse ciclo, amados, ele a cada dia que eu tenho é mais um dia e também é menos um dia para eu viver. Valorizar essa bênção de Deus que é a vida. Um dom de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco. E deixar um legado, eu penso muito nisso, em deixar um legado, que meus filhos, familiares, amigos, possam ver em nós um legado de alguém que servia a Deus e que levou Deus a sério, de alguém que comunica o amor, de alguém que comunica a paz, de alguém que comunica a beleza, o perfume, né? Da rosa de Sarão, do lírio dos vales, que é Jesus Cristo. Eu me lembro também de uma experiência que eu li no livro de um casal, 40 anos de casado, ele lavando os pratos, ela secando, e ela olhou para ele e falou, meu filho, 40 anos de casado, e você é tão lindo, e olha, o seu coração então cada vez fica mais lindo, ela falou para ela. Olha que declaração de amor bonita, né? Que não é jogando confete, não, é uma coisa que veio do coração. Ela externou assim, ela amava aquele homem, mesmo depois de 40 anos de casado. E ele fala para ela assim, minha filha, qualquer homem que convivesse com você, ele iria se tornar cada vez melhor. É lindo, né, amados? O amor, o respeito, o afeto, a unidade, a cumplicidade do casal. Porque tem casais que um esconde as coisas do outro, os amigos sabem da vida dele mais do que a esposa conta a vida dela para todo mundo, mas o marido não sabe o que está acontecendo com ela, os filhos cometem um erro, esconde do marido, é uma confusão, irmãos, não pode ser assim. Eu estou falando de pessoas normais, que pessoas que não são normais, né? Aí já é outra situação, mas um casal normal, ele tem que ser um casal onde haja o quê? Unidade, onde haja cumplicidade, onde haja comunhão, o amor. Amados, tem coisa melhor do que o amor é um dom supremo. E há uma outra ilustração também, uma história verídica, de um casal que estava completando 50 anos de casado,
O amigo foi dar parabéns e ele falou: parabéns, 50 anos que eu aturo essa mulher, 50 anos de humilhação, de desrespeito, ela não me respeita. Isso aqui tudo é uma farsa. Olha, irmãos, que experiência terrível. Ainda estavam fazendo uma festa de uma farsa, de uma mentira. É aquele casamento de aparências, né? A pessoa que mantém a aparência, vão manter as aparências, mas entrou dentro de casa, só Deus sabe a confusão. Ah, meus amados, assim como a gente quer que nossa casa seja uma partícula do céu, tem pessoas que a casa está sendo uma partícula do inferno. Amados, há poder no sangue de Jesus. Que Deus livre e guarde a todos nós disso. E se há algum lá onde está havendo desrespeito, desamor, desafeto, a falta de perdão, de compreensão, de diálogo, de comunicação, é aquela comunicação ou inadequada ou que foi realmente quebrada, que o Senhor venha resgatar para a glória dele. Eu me lembro que eu e meu irmão tínhamos um amigo de infância, que esse amigo ele ficou 10 anos sem falar com a irmã dele. Não é fácil. Quantos irmãos que não se falam? E imagino assim o coração, a dor no coração da mãe, a dor no coração dos pais, em ver seus próprios filhos não se falando, não se respeitando, não tendo um relacionamento sadio, né, queridos? Inclusive, vamos falar agora rapidamente, já estamos chegando próximos ao final, sobre muitas causas que atrapalham a boa comunicação, todas elas consequência do pecado. Tudo que é errado é consequência do pecado, irmãos, é pecado. A queda veio, né? Ali Eva comeu o fruto, deu para Adão, dali ó, entrou no nosso DNA, há um potencial em nós de todo tipo de maldade, irmãos, na nossa natureza. Nossa natureza tem essa, que nem assim, um campo minado. Mas com Jesus, ele entra e ele desarma todas essas bombas, ele vai desarmando. À medida que nós conhecemos o Senhor, ele vai moldando o nosso temperamento, ele vai trazendo equilíbrio, ele vai moldando o nosso caráter, porque a unção vem sobre nós, então muda o quê? A primeira coisa é a nossa mente. Os nossos valores, muda a nossa forma de ver. Quantas pessoas que só olham com a impureza, quantas pessoas que só falam com impureza, tudo que ouve, ele torce tudo na impureza. As pessoas hoje acham graça daquilo que, uma vez o Senhor falou isso ao meu coração, que muitos estão rindo daquilo que eles deveriam estar chorando, acham graça daquilo que às vezes é o caos, é a degradação. Então, amados, o Senhor é aquele que nos trata, que nos molda, que nos liberta, que nos transforma. Todas aquelas armadilhas mentais, os neurônios, o mapeamento errado da nossa cabeça, Jesus vem e ele vai formatando tudo, ele vai restaurando tudo. Graças e glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, problemas que atrapalham a boa comunicação. Rapidamente. Ó, a baixa autoestima. Na verdade, nem é baixa autoestima, né? É baixa estima, que é autoestima e baixa estima. A baixa estima. A pessoa com baixa estima, ela tem muita dificuldade de se comunicar. Ela tem medo do que vai falar, ela se sente incapaz de falar. Mas, amados, esse aprendizado nós vamos tendo na dependência do Senhor e dentro do lar é um lugar onde eu devo ter uma boa comunicação. Uma outra evidência de uma péssima comunicação, sabe, que dificulta muito, pessoa que só fala gritando, é impaciente, grita, fala palavrão, fala palavra chula, ofende. Amados, quando eu grito, eu estou quebrando qualquer tipo de boa comunicação que eu possa ter. Se grita com os filhos, isso só vai causar medo nos filhos. Outro dia eu vi, não tem muito tempo não, uma mãe gritando e xingando o filho na rua, que eu fiquei assim assustada, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como é que trata uma criança que devia ter uns 5 anos de idade? Ela gritando, gesticulando e xingando o filho. É lamentável, né, amados? E tem casais que infelizmente já estão a esse nível de falta de respeito. Xinga e trata mal. Eu sei que dentro entre os cristãos isso é uma coisa raríssima, mas infelizmente acontece,
mas às vezes não fala um palavrão, mas fala a palavra que machuca, que ofende, que humilha, que fere. Outra coisa também que atrapalha muito a comunicação são as falsas desculpas. A pessoa não assumiu o erro. Ah, mas eu fiz isso, mas também naquele dia você fez aquilo. Aí eu tô fazendo isso, mas você também fez aquilo. Ou então, foi mal. Ou seja, não fala assim, eu fui mal, eu errei. Foi mal, tipo, ele foi mal. É o outro que foi mal, não fui eu. E aconteceu e foi mal, foi mal. Ou seja, não traz para si a culpa. Nós temos que entender que erramos e temos que ser humildes para pedir perdão. Primeiro a Deus, porque a ofensa primeiro é a Deus e depois ao meu próximo. Atos de violência. Eu já não estou falando nem da violência física, porque aí já chegou a um extremo que não tem, né? É complicadíssimo. Eu acho até que a violência é a coisa mesmo que deve ser denunciada. Mas tem vários tipos de violência. Bate a porta, soca a mesa, faz cara feia, cruza os braços para ouvir o outro e fala assim, gesticula e não sei o que. É uma forma violenta de se comunicar, amados. Não é uma comunicação eficaz. Não vai gerar uma boa colheita, uma comunicação nesse nível. Eu estava vendo um casal que eles, assim, você observa como é que o casal conversa na sua presença, que você vai saber mais ou menos qual é o tipo de comunicação que eles têm dentro de casa. Que se na nossa presença eles já estão se tratando de uma forma tão indiferente, tanta crítica, tantos gestos, tanta desatenção com o outro. A gente imaginando dentro de casa como é que a coisa era. Outra coisa também terrível, sabe, que é o silêncio. Um está falando, o outro não quer nem saber. Ah, não estou nem aí. Ah, não quero saber. Ah, essa pessoa já não tem mais jeito. Amados, tem jeito sim. E esse jeito vai começar em nós. Começa por nós. Nós que estamos buscando o Senhor. Nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. Caretas. Parece infantil, mas tem gente que faz muita careta. Eu já vi casos até assim de pai fazendo careta com os filhos da mãe. Pai botando... o marido botando apelido na esposa. A esposa botando apelido no pai. Os filhos achando graça. Ou seja, é o desrespeito total. Só a misericórdia do Senhor. E tem casais que estão separados dentro de casa. Eles vivem na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Tem uma aparência de lar, mas não é um lar de verdade. Não é um lar onde haja uma boa comunicação, um bom relacionamento, onde o amor seja uma realidade. E para a gente encerrar, que as horas passaram muito rápido, eu tinha alguns tópicos aqui mais para comentar, mas... o perigo, queridos, que nós estamos enfrentando hoje dentro da nossa casa, das redes sociais. A rede social é uma benção. Esse vídeo está sendo gravado, eu espero em Deus que muitas pessoas possam assistir esse vídeo, orar por nós, divulgar, né? Uma porçãozinha da palavra, e essa palavra é igual, né? Ela não volta vazia, ela faz uma obra, ela desperta, ela chama atenção para muitas coisas, para nós termos mais cuidado com como tem sido a eficácia da minha comunicação. Se a minha comunicação não está sendo eficaz, peçamos a Deus a estratégia para que ela se torne eficaz, para que ela se torne respeitosa, para que eu consiga colocar o meu ponto de vista em respeito, em ética, em amor para com o meu cônjuge, para com o meu filho, para com a minha mãe, para com o meu pai, seja com quem for, e que tudo seja para a glória de Deus. Os perigos das redes sociais. Não troque o tempo com a sua família pelas redes sociais. Às vezes a família até faz uma viagem, mas está todo mundo, cada um, no seu WhatsApp, na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, ou vendo a sua série, ou fazendo os seus joguinhos, é game, é um vício. Amados, o Senhor nos criou para dominar e não para sermos dominados. O homem, Deus entregou a terra para que o homem tivesse domínio sobre ela. Nós não podemos ser dominados por um celular, nós não podemos estar viciados, sem falar as redes sociais têm sido um dos grandes motivos para muitas discórdias e desentendimentos dos casais.
ou não quer dar a senha para o outro fica de madrugada olhando um site que não tem nada a ver, ou o filho fica a noite toda sem dormir olhando sites, no dia seguinte está com sono para ir trabalhar, para ir estudar porque ficou a noite toda passou a noite toda naquilo. Amados, nós não podemos ser dominados. Deus fez tudo certo. A noite é para a gente dormir. A gente tem que viver uma vida, sabe? Claro, quem trabalha à noite é diferente, não estou falando das exceções, estou falando da regra, né? Da regra geral. Casos até de infidelidades, visita sites pornográficos, notícias fake news, notícias também requentadas. Amados, é tanta abobrinha que tem, nós temos que saber usar a ferramenta. A ferramenta é boa, sim, mas se souber usar. É aquele exemplo, né? Eu posso ter um carro para me levar a um determinado lugar e eu posso ter um carro que se torna o quê? Uma arma. Pessoas pegam o carro, bebeu, pega o carro, atropela uma pessoa, mata. Não sabe usar, não soube usar. A mesma faca que eu descasco uma laranja pode ser usada para ferir uma pessoa. Então nós temos que saber usar para que de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, os meios de comunicação evoluíram muito a partir do século XV, disparou, amados, disparou, e a gente está vendo aí cada vez mais, isso, aquilo outro, uma velocidade. Nós não podemos ficar escravos dessas coisas, mas nós temos que usar essas coisas com sabedoria para a glória do Senhor, porque às vezes até no restaurante está cada um no WhatsApp, reúne uma família. Tinha um restaurante aqui próximo que fechou, eram aquelas mesas grandes, as famílias se reuniam, Dia das Mães, Dia dos Pais e tal. Quantas vezes a gente foi lá almoçar e uma mesa com várias pessoas, cada um no seu celular, ou nem conversam mais. Eu me lembro de uma pessoa falando que uma jovem, ela foi fazer uma viagem, nessa viagem, ela tirou 7.000 fotos, foram 2 dias de viagem. Como é que uma pessoa tira 7.000 fotos? Eu fico pensando assim, ela deve ter fotografado o tempo todo. Amados, isso não é normal. Não é normal. Selfie o tempo todo. Selfie até no sepultamento dos outros. O pessoal tirando um selfie no cemitério. É uma coisa assim que não dá para entender. Então, veja bem, nós vivemos dias em que há muita informação e pouca qualidade. Nós vivemos dias em que as pessoas se escondem atrás, muitas vezes, de uma rede social para ofender e machucar o outro. A pessoa se sente erroneamente satisfeito porque o outro deu muito like numa postagem que ele fez. Amados, a gente vive dias que os valores estão se perdendo, mas alto lá, a igreja, ela vai na contramão do mundo. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus e Deus nos chamou para fazermos diferença. Possamos usar as redes sociais em prol do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E para a gente terminar, lemos em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que eu estou falando, muito cuidado. Palavra tem peso, palavra pode matar, palavra fere, palavra ofende, palavra, elas podem machucar muitas vezes até do que uma agressão física. Palavra de humilhação, a gente humilha o outro. Eu fui almoçar uma vez na casa de um casal até bem respeitado dentro da igreja, e quando ela serviu o almoço, ele chamou a atenção da esposa de uma forma tão áspera, que eu fiquei com vergonha com o que eu vi. Mas esse bife, não era esse bife, eu falei para você, é só limão e sal. Até hoje eu lembro, isso já tem muito tempo. A forma que ele falou com a esposa na minha presença, nem na minha ausência ele não deveria falar assim com ela. Meu amor, coloca esse temperinho, pelo menos no meu, coloca assim porque é assim que eu gosto. Não esquece não. Amados, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu tenho que cuidar do meu relacionamento, eu tenho que cuidar do meu casamento,
se eu quero ter uma vida tranquila, próspera e abençoada. E que assim seja a nossa comunicação, queridos, na dependência do Espírito Santo, colocando o que eu sinto no momento certo, na hora certa, do jeito certo, alinhados com Deus, ouvindo a voz de Deus, para que realmente nós possamos ter em nossa casa a paz que Jesus quer para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. E eu quero encerrar lendo aqui um versículo da palavra de Deus. Versículo não, são 3 versículos que se encontram lá no livro de Jó. Amados, de repente você pode falar assim, não, minha casa, olha, meu filho já não tem comunicação, meu marido, ou minha esposa, ou minha sogra. Olha, há esperança. Jesus é a nossa esperança. Há esperança sim. Reveja a sua postura, reveja a sua atitude, reveja o seu comportamento. Que eu me lembro, eu tenho uma ilustração pequenininha que eu vou contar agora no final, de uma nora que queria matar a sogra. E ela estava com muita raiva da sogra. Ela falou, foi lá num feiticeiro, falou assim, olha, eu quero que você me dê umas ervas. Aí ela não é um feiticeiro, um sábio, tá? Perdão, deleta isso, um sábio. Eu falei, não sabe. Aí eu quero fazer algo para afastar minha sogra, minha vontade mesmo é matar ela. Você quer matar ela? Eu quero matar ela e tal. Eu queria fazer uma feitiçaria. Não, mas aqui não tem feitiçaria, mas eu posso te dar umas ervas. Ah, tá bom. Deu umas ervas para ela fazer um chá para a sogra, mas falou assim, mas quando você levar o chá para ela, qual é o bolo que ela mais gosta? Ah, é bolo tal. Então você vai levar junto com esse bolo. Aí eu levei aí. Ela tomou o chá e comeu o bolo, ficou toda satisfeita. Ah, pois é, mas você tem que continuar fazendo. Agora você vai levar um biscoitinho para ela. Mas e outra coisa, a atitude dela mudou para com a sogra, e a da sogra mudou para com relação a ela. Na verdade, aquelas ervas que ele deu eram chás medicinais, que não faziam mal nenhum. E através da atitude dela com a sogra começou a tratá-la bem. E elas ficaram amigas. Ela falou, olha, eu não vou mais levar essas ervas não, porque agora eu estou gostando dela. Eu mudei e ela mudou também. E é assim, amados, a mudança começa em nós. E eu vou finalizar lendo aqui em Jó, no capítulo 14, os versículos de 7 a 9, que diz assim, ó, há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e não cessem os seus renovos. Haverá renovo na nossa, está bem, vai ficar melhor, mas se não está bem, Deus vai fazer a obra, amém? Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, amados, pelo mover do Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo, brotará e lançará ramos como uma planta nova para a glória de Deus. Haverá frutos, haverá colheita para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Deus abençoe sua vida nessa semana, seu lar, sua casa. Vamos vigiar na nossa comunicação, o que está bom possa ficar melhor, mas aquilo que não está bom, que o Senhor possa nos consertar e nos dar sabedoria e estratégia para a glória dele. Senhor, a tua palavra foi pregada, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha verdadeiramente nos dirigir, nos orientar, para que sejamos segundo o propósito do teu coração. Abençoa cada lar nesse momento, Pai. Cada lar que está, ó Deus, assistindo esse vídeo, e que tudo seja para a tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana abençoada em nome de Jesus.